Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida e amada, eu não sei como você se sente, mas eu me sinto absolutamente feliz de estar nessa jornada de crescimento espiritual. Hoje é o capítulo 10 de 42 semanas de crescimento espiritual com Rick Warren, baseado no livro Uma Vida com Propósitos. Você pode adquiri-lo na internet, você pode adquiri-lo nas casas de livros evangélicos. É uma obra-prima, traz tanta lição para a nossa vida. E hoje na lição 10, nós vamos descobrir a essência da adoração. Esse é o tema de hoje. E o versículo de Romanos 6,13 diz: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. E como eu tenho dito nos encontros passados, escolha um horário adequado para esse tempo. Transforme esse tempo num tempo com Deus. Assista ao vídeo, confira os versículos, ore, pense, reflita, mude, porque o Senhor está com você, ajudando você, te fortalecendo. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Tem gente que não gosta da palavra submissão, mas a palavra submissão ela é altamente positiva. Submissão é uma missão junto com alguém. E render-se é desistir em favor de uma causa maior. E a minha vida mudou. Eu preciso te dar esse testemunho desde que eu aprendi, desde menino. Quando Jesus me encontrou com 12, 13 anos de idade, eu aprendi a me render a Deus. Isto é maravilhoso. A palavra é quase sempre utilizada em contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. É uma visão negativa. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Marcas incontestáveis na vida de Jesus. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e a misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. É o texto de 1 João capítulo 4, versos 9, 10 e 19. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. A verdadeira adoração, propiciar a satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele.
Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar sua cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. Deus quer sua vida, toda ela. 95% dela não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Deus nos ama, queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. A primeira barreira do medo: posso confiar em Deus? Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se a Ele. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você. Salmo 145, 9. Que está sempre olhando para você. Salmo 139, 3. Que se preocupa com cada detalhe de sua vida. Mateus 10, 30. Que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres. 1 Timóteo 6, 17. Que tem bons planos para a sua vida. Jeremias 29, 11. Que perdoa você. Salmo 86, 5. Que é carinhoso e paciente com você. Salmo 145, 8. Deus o ama infinitamente, mais do que eu e você possamos imaginar. Deus prova o seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. É o texto de Romanos capítulo 5, verso 8. Se você quiser saber quanto importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. A segunda barreira, admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Foi o que a serpente disse a Eva no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, verso 5. E o coração deles se encheu de orgulho. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. O famoso pastor americano A.W. Tozer escreveu dizendo: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Que profundidade tem isso? Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa, ser parecido com Deus, tendo controle sobre todas as coisas. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece.
Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes, autopiedade, e isso é orgulho. O que significa rendição? Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes, nem para subservientes. Não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. C.S. Lewis declarou: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dEle, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. É um texto extraído do livro de C.S. Lewis, denominado Cristianismo Puro e Simples. O ato de rendição manifesta-se na obediência e na confiança. A tudo que Ele lhe pede, você diz: sim, Senhor. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo e obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido, colhe grandes resultados. Esse é o texto de Lucas capítulo 5, verso 5. Pedro era pescador, havia pescado a noite toda, e quando Jesus pela manhã disse a ele: Pedro, lance a rede, ele disse: Senhor, eu pesquei a noite toda. E nós somos levados às vezes a pensar: quem entendia de peixe? Eu perguntei uma vez num culto onde eu pregava: quem entendia de peixe? As pessoas responderam: Pedro. Eu disse: não, quem entendia de peixes é Jesus. Ele deu uma ordem e aquele cardume se mobilizou pela manhã. Por causa do quê? Por causa da obediência de Pedro à palavra de Jesus. Mestre, por causa da tua palavra, debaixo da tua palavra, sob tua palavra, eu lançarei as redes. E ele fez, amados, o que a Bíblia chama de a pesca maravilhosa. Teve que chamar outros barcos para poderem ajudá-lo a recolher os peixes. Que coisa gloriosa que aconteceu com Pedro. Outro aspecto da rendição total foi a confiança de Abraão, quando Deus lhe pediu o filho Isaque em sacrifício. Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Ana é outro exemplo, quando clamava no templo para que Deus encerrasse sua esterilidade e lhe desse um filho, e ela devolveria este filho a Deus, e este filho foi Samuel, o primeiro juiz em Israel. Temos o exemplo de José, que foi obediente a Deus o tempo todo, quando vendido por seus irmãos para o Egito, obediente na casa de Potifar, obediente no cárcere, obediente ao faraó, e se tornou o governador de todo o Egito, e trouxe toda a sua família para não morrer de fome no Egito. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Salmo 37, versículo 7. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. Você não pressiona mais os outros,
não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E disse também: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:24, Mateus 6:21. O maior exemplo de rendição é Jesus. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, verso 36. Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isto cumpre teu propósito, esse também será o meu desejo. E nós sabemos que Jesus tomou até a última gota daquele cálice de morte. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento do teu propósito e para que a tua glória se resplandeça em minha vida ou na vida de uma outra pessoa, por favor, não o afastes de mim. Isso é maturidade cristã, isso é crescimento espiritual. Jesus transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render: primeiro, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Está escrito em Jó, capítulo 22, verso 21. Segundo, você vivencia a liberdade, mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade deles. Romanos 6, 17 e 18. Terceiro ponto, você experimenta o poder de Deus. Tentações persistentes e problemas assoladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues totalmente a Ele. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá que temer nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas mais usadas por Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, Maria prontamente respondeu: sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. O texto de Maria está em Lucas 1:38, quando ela recebeu a notícia do anjo de que seria a mãe de Jesus. Mesmo sendo solteira, prometida a José, ela disse: Senhor, eu sou tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E Tiago pede, no capítulo 4, verso 7, para que nós nos rendamos a Deus. A melhor forma de viver: todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro, medo, orgulho, luxúria, vícios, ego
Você foi feito para adorar a Deus. Se fracassar em adorá-lo, ídolos irão ocupar o lugar na sua vida. Falsos ídolos. Stanley Jones escreveu: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. Render a vida é um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo, sua teimosia, orgulho, ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Guarde isso no seu coração. Entregue tudo a Deus. Arrependimento do passado, problemas do presente, ambição do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, traumas, mágoas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista e entregue-lhe o volante. Nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Paulo disse: estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 13. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. 1 Coríntios 15, versículo 38. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. Lucas 9, 23. Esta verdade de Jesus faz com que muitos cristãos sejam meros cristãos nominais, cristãos de nome, porque na verdade não seguem a Jesus, seguem suas próprias vontades. Essa é uma reflexão importante para nós. O Espírito Santo está nos confrontando, queridos, e nós precisamos dar uma resposta positiva para Ele. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Significa que, em geral, você fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu com Cristo. Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu: quando era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida
o que quiser. Esse é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Pensando sobre o meu propósito de vida, lição 10, tema para reflexão: a essência da adoração é a rendição. Em outras palavras, não existe adoração sem rendição. Versículo para memorizar: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6, verso 13. Pergunta para meditar: que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos socorra, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus, que o Senhor nos leve a desistir de nós mesmos e elegê-lo como o Senhor da nossa vida, a fazer a sua vontade, a nos rendermos 100% ao Senhor e andar nos teus caminhos aqui na terra, a já viver a eternidade aqui na terra. As pessoas que se rendem a Ti, Pai, já estão vivendo a eternidade na terra, portanto viverão a eternidade no céu. Obrigado por essa lição tão maravilhosa, que ela jamais saia do nosso coração, em nome de Jesus, amém. E lembre-se, o Pai te ama, e eu também.